Olá, meus amigos, mais uma vez para mais uma aula. E nessa feita vamos dar sequência naquilo que é a história de José. José agora está casado com Potífera, a esposa que Faraó deu a ele lá no Egito. E José está preparando toda a sua jornada nesses 7 anos de fartura no Egito. Ele casa e pontos importantes aqui nós vamos ver que José, vai evoluir. Quando eu digo evoluir é porque algumas situações em nossas vidas deixam marcas. É impossível não acreditar que José ficou com marcas no seu coração pelo fato de seus irmãos o venderem como escravo. Muito provavelmente eles deixaram algum trauma no coração de José, alguma situação difícil. Até uma palavra trauma é um pouco forte aqui, mas José muito provavelmente ficou magoado com aquela situação. Mas a Bíblia vai nos relatar 2 situações que vão acontecer na vida de José. Vai lhe nascer 2 filhos. O primeiro filho é Efraim e o segundo filho é Manassés. É interessante o nome que José dá a esses filhos. Efraim significa Deus me fez esquecer. Manassés, Deus me fez crescer. Quando nós olhamos para esses 2 nomes, nós chamamos a atenção para algo que aconteceu na vida de José e que estão nas entrelinhas do texto. Quando ele diz, no nascimento de um filho que Deus o fez esquecer, significa dizer que ele esqueceu tudo aquilo que os seus irmãos fizeram para ele. Mas esse termo esquecer, ele é um pouco forte no seu sentido, porque você e eu não esquecemos de nenhuma situação que ocorre na nossa vida, no nosso passado. Porque perdoar não é esquecer. Perdoar é não sentir mais a dor naquela ferida. É diferente. Porque a ferida está ali. Você não esquece. A marca fica. Mas você não sente mais a dor nela. Porque ela foi curada. Quando José está dizendo o nome do seu filho, ele me fez esquecer, significa dizer que ele foi curado daquela situação. E é interessante quando ele diz que Deus o fez esquecer, porque o outro filho veio a nascer e ele diz, Deus me fez crescer. Isso é muito forte, isso é muito importante na história de Israel, na história de José e na história das nossas vidas. Porque, com certeza, na nossa trajetória, na nossa jornada de vida, algumas coisas nos marcaram, mas nós precisamos perdoar. Faz parte da nossa jornada e tem que estar na nossa caminhada a palavra perdão. E digo mais uma vez para você, perdão não é esquecer. Perdão é ser curado daquela ferida. Pedir ao Espírito Santo, pedir a Deus que nos cure daquela ferida. A marca ficará, você pode até lembrar, mas não mais com dor. E quando José diz que ele esqueceu, é quando nasce um outro filho e ele diz, ele me fez crescer. Há uma grande verdade aqui. Nós só crescemos quando nós perdoamos. Nós só crescemos quando nós esquecemos o passado e olhamos para frente. Às vezes estamos presos aos nossos passados. Às vezes nós estamos amarrados ao nosso passado. E se você quer crescer, se você quer ser próspero, se você quer ser abençoado na sua vida, se você quer ir e ultrapassar as barreiras, ir além daquela luz que está no fim do túnel, porque tem uma luz maior do que está no fim do túnel para você. E essa luz é Jesus, ele nos dá portas abertas, ele nos dá vida com abundância. Só tem uma coisa que você e eu precisamos fazer à luz da palavra do Senhor. Eu preciso esquecer, eu preciso perdoar para que eu possa crescer. E à medida que eu esqueço, eu cresço. Quanto mais eu esqueço o meu passado, quanto mais eu esqueço as coisas que para trás ficam, quanto mais eu deixo de vir pescar no mar do esquecimento e olho para Cristo, autor e consumador da minha fé, que é o Filho do Deus Todo-Poderoso, que na história de José ele olha para Manassés e ele diz, Deus me fez crescer na face da terra. Deus me fez crescer no Egito. Deus fez o meu nome grande. Deus pode e vai fazer, tanto o seu quanto o meu,
o nosso nome ser grande na terra. Quando eu digo o nome grande na terra, não estou dizendo para você na questão de ficar orgulhoso, soberbo. Estou dizendo dele nos engrandecer dentro daquilo que é o nosso potencial, no seu, no meu, no potencial de cada um de nós. Quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para a história de José e aplicamos para a nossa vida, é importante nós fazermos uma análise para ver se não estamos parados, estagnados, porque estamos remoendo coisas que não precisamos remoer mais. Precisamos pensar assim: eu só sou governador do Egito? Talvez José parou e analisou. Eu só sou governador do Egito porque um dia meus irmãos me jogaram na cisterna. Eu só estou nessa posição porque um dia eu fui vendido como escravo. Se eu parar de ser vítima, se eu deixar de me lamentar e passar a ver aquela situação como um trampolim, como um degraus de escada para que eu venha subir, a minha história muda. A minha jornada muda. E eu alcançarei algo ainda mais. É o que José nos explica nos seus 2 filhos. Deus me fez esquecer, Deus me fez crescer. Sequência da história. A fome vem. A fartura passa os 7 anos e a fome vem sobre toda a terra. E se você não esqueceu, Jacó e os 12 e os 11 irmãos estão lá na terra de Canaã. E a fome chegou lá também. A mesma fome que chegou lá, chegou em toda a redondeza. E eles ficam sabendo que tem um lugar onde tem trigo, tem um lugar onde tem mantimentos. E esse lugar é o Egito. E fica de conhecimento de todo mundo na época que tem lá no Egito um homem muito sábio. Um governador muito sábio, um homem muito poderoso, o intendente do próprio rei, que é o caso o faraó, que está na liderança de todo esse processo. Então os 11 filhos falam com o pai e vão para a terra do Egito, os 11 irmãos, para comprar mantimentos para trazer para Jacó. E essa história, então, é uma história de perdão, de amor, de reconciliação. Antes mesmo dessa família se unir e entrar no Egito, eles precisam ter mais uma vez a questão da reconciliação. E quando eles chegam no Egito, José reconhece que eram seus irmãos, e José então, naquele momento, elabora todo um plano para ver se aqueles irmãos aprenderam a lição. E ele pergunta para os seus irmãos quantos eles eram, e eles falaram que eram, no caso, 11, e que um não estava ali. E José diz que, por o fato daquele um não estar ali, ele deixará um com ele até que eles tragam o outro. Eles levam mantimento, e dentro dos seus mantimentos está inclusive o próprio dinheiro que eles trouxeram, porque José manda levar para Jacó o próprio dinheiro. Fato seguinte, a comida vai faltar novamente, os seus irmãos vêm e agora eles trazem Benjamim, o irmão de José. E quando eles trazem Benjamim, o irmão de José, José prepara todo o jantar e coloca em posição na mesa, na ordem de nascimento de cada um dos seus irmãos. E ao encontrarem o seu irmão que ficou no Egito com José, ele não está no calabouço, ele está muito bem tratado na casa de José. E naquele momento, então, todos ficam assim, olhando, assustados com a situação de como estavam colocados à mesa, sentados na mesma posição do seu nascimento. E no momento que eles voltam para casa, José manda colocar uma taça dentro do saco de Benjamim e acusa, já lá fora, levando todo aquele trigo, todo aquele mantimento. Quando eles estão fora da casa, ele manda ir lá e abrir o saco e procurando uma taça, e aquela taça estava justamente no saco onde estava o mantimento de Benjamim. E segundo a regra, Benjamim tinha que ficar preso e seria morto. Naquele momento, os irmãos de José entram em luta para defender a Benjamim. E é aqui, nesse momento, nessa situação, onde toda a verdade será revelada e eles vão descobrir que José nada mais é do que o governador do Egito, todo-poderoso do Egito, nada mais é do que o seu irmão José. E ali vai ter toda uma situação de quebrantamento, de perdão, de união, e José vai dizer aos seus irmãos:
não fiquem culpados, porque foi exatamente a mão de Deus que fez com que vocês agissem desta forma, para que hoje eu estivesse aqui e pudesse livrar a todos vocês. Veja a visão de José. Quando nós mudamos, quando nós crescemos, a nossa visão muda. E isso que eu quero chamar a sua atenção ao texto bíblico. Quando nós esquecemos e crescemos, a nossa visão muda. Nós temos uma visão, passamos a ter uma visão de águia, passamos a ter uma visão que olha além das coisas, nós passamos a ter uma visão que entende as situações, nós passamos a ter uma visão que não reclama, nós passamos a ter uma visão que não lamenta, nós passamos a ter uma visão que não fica numa atitude de comiseração, nós passamos a ter uma visão de compreensão das coisas e saber que aquele plano, tudo aquilo que foi elaborado, ele tinha um propósito, fazer com que José fosse abençoado. E tudo aquilo que está acontecendo em nossas vidas, nós precisamos mudar a nossa visão. Precisamos esquecer, crescer, para que a nossa visão mude e venhamos entender e compreender o plano de Deus nas nossas vidas. Quando nós olhamos para essa história, que os irmãos de José são perdoados, que eles se reconciliam com José, e o fato seguinte, eles vão buscar a Jacó. E quando Jacó vem ao encontro de José, ele o abraça, ele fica... A felicidade de Jacó nós não podemos nem comparar na Bíblia, porque ele está revendo aquele que para ele estava morto. Mas foi necessário que assim acontecesse para que Jacó não mimasse o seu filho e ele não fosse nada na vida. Mas pelo fato dele não ser mimado e ser tratado por Deus, que silenciou em muitas situações, José passou a ser o governador de todo o Egito e a receber a família de Jacó. A família de Jacó, quando entra no Egito, são 75 pessoas. E essas 75 pessoas, Faraó manda dar a melhor terra do Egito para que eles utilizassem para pastorear as suas ovelhas, para cuidar de todos aqueles animais que eles traziam, pois eles eram pastores. E como eles eram pastores e o povo do Egito não gostava de quem pastoreava ovelhas, eles vão ficar no Baixo Egito, ou na região do Delta. Numa região muito boa, mas separados dos demais egípcios, porque os egípcios não gostavam. Eles já tinham uma questão até com pelo, né? Os seus corpos eram totalmente rapados, eram limpos na questão de pelos, e eles não tinham muito contato com pessoas que eram pastores de ovelhas. Por essa razão, eles ficam na terra de Gósen, e Faraó e todos os demais na terra do Alto Egito. Assim sendo, o povo de Jacó entra na terra do Egito, é protegido pelo Faraó, é protegido pelos soldados do Egito, e de 75 pessoas que adentram naquela terra, 400 anos mais tarde, eles já serão em torno de 3,5 milhões de pessoas, formando assim então todo o povo de Israel, essa liga tribal das 12 tribos, as 12 filhos de Israel que estão agora dentro do Egito. Quantos anos eu mencionei aqui, eu vou repetir para você. 400 anos mais tarde, aquele povo tornou-se já um povo de mais ou menos 3,5 milhões de pessoas, contando mulheres e crianças. Assim acontece a introdução do povo de Israel dentro do Egito. Aqui nós encerramos o livro de Gênesis. O livro de Gênesis encerra com a morte de José. José morre e ele deixa uma promessa ao seu povo. Quando o povo sair daqui, quando o povo retornar para a terra de Canaã, levem os meus ossos de José. E aquele momento é onde José está então profetizando que um dia eles seriam libertos, eles alcançariam a libertação, eles seriam abençoados, retornando para a promessa que Deus fez a Abraão, que aquela terra, a terra de Canaã, seria dada a ele e a toda a sua descendência. Então quero convidar você para que na próxima aula você venha conosco para aprender como que o povo de Israel será então libertado da terra do Egito. Quem Deus vai levantar nesse momento. Muito obrigado.